Olá! Neste vídeo nós vamos estudar o Salmo 51, dando continuidade à playlist sobre o estudo dos Salmos aqui no Teodidatas. E o nome que eu dei para este estudo é Um Salmo sobre o Verdadeiro Arrependimento. Vamos então à leitura do Salmo 51. E já no título, naquela epígrafe que consta no texto original, nós temos a explicação do contexto deste salmo. A própria escritura, a própria Bíblia, o próprio autor inspirado, nos dá o contexto deste salmo. Então é um salmo de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã diante do seu pecado, do adultério com Batseba e do assassinato, da ordem para a morte de Urias, o marido dela. Tá? Então vamos à leitura do salmo. Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba. 1. Lembrando que esses subtítulos são subtítulos que eu coloco para guiar o estudo, para estabelecer aí um roteiro de estudos, né? Fica também como um esboço da passagem, um esboço do salmo, obviamente não inspirado, mas é uma forma de conduzir o nosso estudo. 1. Clamor por misericórdia e confissão do pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 2. Confiança na restauração espiritual. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 3. Restauração que leva à perfeita adoração. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. O contexto deste salmo, como o próprio título inspirado indica, é o contexto de 2 Samuel 12. No capítulo 12, nós temos aquela situação em que Natã confronta o rei Davi, o profeta Natã confronta o rei Davi diante do seu pecado, usando inclusive aquela metáfora, do homem rico que tinha muitas ovelhas e pega a ovelha do homem pobre para oferecer aí ao seu convidado no jantar, Davi se indigna muito com aquele homem, o homem da história contada por Natã, e Natã diz que aquele homem é Davi, porque o rei, com muitas mulheres, muitas concubinas, ele toma a mulher de um dos seus soldados e ainda comete, além de cometer o adultério, ainda tenta encobrir o seu pecado, e não conseguindo encobrir o pecado, ordena que Urias fosse colocado numa situação difícil na guerra, fosse
colocado na frente da batalha, abandonado pelos seus companheiros, e então o marido de Batseba acabou sendo assassinado, né, sendo morto, mas Davi então se coloca numa relação de causalidade aí no próprio assassinato, em razão da forma como ele ordena que a batalha seja conduzida, do próprio assassinato de Urias. Quando ele é confrontado e cai em si, ele confessa o seu pecado e ele demonstra um verdadeiro arrependimento. E é então por isso que eu pude colocar esse título, né, sobre o Salmo 51, como um salmo sobre o verdadeiro arrependimento. Este é um salmo que expressa o verdadeiro arrependimento. E como se dá esse verdadeiro arrependimento? Ou antes disso, muitos afirmam que aquela afirmação bíblica de que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ela é encontrada nas Escrituras exatamente por conta dessa disposição de Davi ao quebrantamento, ao arrependimento. Não porque ele fosse perfeito, porque ele de fato não era. Se fosse perfeito, não teria cometido essa situação, da qual ele foi inclusive repreendido, né, ou por causa da qual ele foi repreendido por Natã. Mas, embora ele não fosse um homem perfeito, ele demonstrava esse quebrantamento, essa humildade, e ele estava sempre pronto a se arrepender. E foi isso que aconteceu quando ele foi confrontado por Natã. Como se dá esse verdadeiro arrependimento? Esse verdadeiro arrependimento, ele decorre da compreensão da condição humana de um lado e da obra de Cristo do outro. Então, para que possa haver esse arrependimento verdadeiro, genuíno, e isso é obra do Espírito Santo na vida do ser humano, para que possa haver esse arrependimento verdadeiro, genuíno, o ser humano precisa compreender quem ele é, qual é a sua condição de ser humano miserável e pecador, e compreendendo quem ele é, ele precisa também, essas duas coisas acontecem concomitantemente. Não tem como separar uma coisa da outra. Tá? Compreendendo quem ele é, o ser humano também compreende a obra de Cristo, quem Cristo é, Deus que se fez homem, Deus que se fez carne, que se tornou como um de nós, por causa das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas misérias, para nos resgatar, para nos redimir. E entende, consequentemente, a obra de Cristo. Quando isso acontece, estão reunidas as condições para o verdadeiro arrependimento. Mas esse verdadeiro arrependimento é um arrependimento que pressupõe esse profundo quebrantamento. O ser humano precisa sofrer as suas misérias. Mas veja que não se trata de um sofrimento vazio, de um sofrimento sem sentido, de uma mera aflição e angústia pela miséria da condição existencial, na forma do existencialismo secular. Trata-se de sofrer as suas misérias, as suas angústias, o seu próprio vazio existencial, para compreender que a resposta para essa miséria e para essa condição está na cruz de Cristo. Cristo sofreu no nosso lugar, para que nós, ao sofrermos, possamos nos identificar com Ele. Ele se identificou conosco no nosso sofrimento, para que nós, ao sofrermos, nos identifiquemos com Ele, e assim como Ele ressuscitou, nós também nos identifiquemos com Ele em novidade de vida. Esse processo todo, quem faz, quem completa, é o Espírito Santo, é a atuação do Espírito Santo em nós. E é assim que se dá esse processo que pode ser chamado de processo de perdão e de restauração. 1 João 1,9 é muito evocativo a esse respeito. Ali nós temos aquela conhecida passagem: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Recentemente, eu fiz a análise sintática e a tradução dessa passagem do final do capítulo 1 de 1 João. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas fiz isso no curso de grego aqui do canal.
Mas confessarmos os nossos pecados é reconhecer os nossos pecados. Isso pressupõe, é claro, reconhecer aquela atitude errada ou aquelas atitudes erradas que foram praticadas, mas antes disso, reconhecer a nossa própria condição de pecador, a nossa própria condição de ser humano caído, a nossa própria condição de miséria e de separação de Deus. Condição essa que necessita da obra de Cristo para ser eliminada. É exatamente por conta dessa nossa mazela, dessa nossa miséria, dessa nossa condição, que Cristo morreu na cruz. Ao reconhecermos isso, de um lado, a nossa condição, e de outro, o sacrifício de Cristo, então nós podemos verbalizar isso, né? Se reconhecermos os nossos pecados, confessarmos aqui, pode ser compreendido como reconhecer. Se conhecermos, verbalizarmos, não se trata apenas de colocar para fora, embora confessar seja importante, né? Confessar no sentido de expressar isso em palavras, expressar a nossa condição, reconhecer os nossos atos pecaminosos. Embora isso seja importante, trata-se de algo antes que é interno, interior. Se alguém for meramente confrontado e não se quebrantar interiormente, internamente, esse processo não vai acontecer. Então, quando confessamos, reconhecemos, trazemos de dentro para fora esse reconhecimento da nossa condição de pecadores, então Ele, o próprio Senhor, é fiel e justo, porque Ele, por sua fidelidade, morreu na cruz, por amor à sua própria palavra, por ser fiel à sua própria palavra, morreu na cruz, e Ele também é justo, porque Ele morreu na cruz para nos justificar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, então Ele perdoa, mas Ele também é fiel e justo para purificar de toda injustiça, ou seja, Ele não apenas perdoa, mas Ele também purifica, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o pecado, de todos os pecados. Eu entendo que João aqui não está usando injustiça como sinônimo de pecado, para não fazer uma repetição, né? Então ele perdoa e ele purifica. É um processo completo de perdão e de restauração. E nós temos uma demonstração desse processo, claro, de forma tipológica, porque antes de Cristo, no Antigo Testamento, aqui no Salmo 51, na condição de Davi, que se reconhece como pecador miserável, que reconhece o perdão de Deus, a possibilidade de restauração, que confia e espera na restauração de Deus e que termina, então, mesmo nessa situação de pecado e de angústia, apresentando a Deus um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Perceba que não se trata de uma adoração hipócrita, né? O sujeito que está lá vivendo em pecado e está levantando a mão no culto, vamos usar uma figura contemporânea, né? Está enchendo a boca para cantar a Deus ou o que quer que seja. Não, trata-se de um arrependimento genuíno que leva a um louvor genuíno, louvor como fruto, como resultado desse quebrantamento. De tal maneira que Davi pode se colocar na condição de mestre, de professor dos pecadores, porque aquilo que ele mesmo experimentou serve para ensinar a outros. Aquilo que ele experimentou quanto à sua miséria, mas o processo de restauração de Deus sobre ele serve para colocá-lo na condição de professor, de pecador a mestre, né? Como mais ou menos assim deve ter sido, se não foram exatamente essas as palavras, foi alguma coisa mais ou menos assim, o título que eu dei para o estudo do Salmo 32, que é um salmo penitencial também, um salmo de arrependimento, um salmo paralelo a este aqui, o Salmo 51. Bom, só na introdução eu já praticamente esgotei o estudo, mas vamos lá. Eu separei esse salmo em 3 porções, né? Cada uma aí com mais ou menos a mesma quantidade de versículos, né? E a primeira porção, então, a primeira parte do salmo, é onde nós encontramos, no verso 1 até o verso 6, o clamor por misericórdia e a confissão do pecado. Então veja como o reconhecimento da miséria humana
está diretamente relacionado ao clamor pela misericórdia divina. Você não vai clamar verdadeiramente, sinceramente, honestamente, genuinamente pela misericórdia de Deus sem antes reconhecer a sua condição de ser humano, miserável, necessitado, carente dessa misericórdia, carente dessa graça. E essa graça se manifestou na cruz de Cristo. E é por causa da cruz, não apenas porque Jesus sofreu no nosso lugar, mas porque ele ressuscitou, que nós podemos, agora como prefigura a segunda parte do Salmo 51, confiar na restauração espiritual e na restauração espiritual completa. Jesus mesmo afirmou, né, que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Dos versos 7 até o 13, então, nós temos essa afirmação de Davi, a afirmação de Davi da confiança na restauração espiritual. Deus purifica, Deus restitui a alegria, uma passagem bastante conhecida, né? Restaure em mim, ó Deus, a alegria da salvação. Deus restitui a alegria e capacita o pecador a se tornar um mestre, a partir daquela sua própria experiência de vida. Como eu mencionei, há uma relação aqui muito forte, muito direta com o Salmo 32. E aí, então, nós temos essa restauração que leva à perfeita adoração. O Salmo encerra com essa afirmação de uma adoração que é aceita por Deus, não porque é entregue em meio à imundícia, não porque é entregue em meio à podridão da condição de pecado humana, mas porque aquele homem imundo, pecador, é restaurado, é purificado por Deus e pode apresentar não algo que é seu, do ser humano, mas ele pode apresentar um louvor que é perfeito, porque é divino, porque é inspirado pelo próprio Espírito Santo. Porque é um louvor que reflete a obra de Deus na cruz. É por isso que esse louvor é perfeito, porque ele espelha a própria manifestação, a própria revelação de Deus na cruz de Cristo. E aí então nós temos aquela reflexão que está muito presente aqui nessa porção final também do Salmo 51, aquela reflexão de que a verdadeira adoração não é um ritual, não depende daquilo que você faz, mas a verdadeira adoração é o fruto de uma vida transformada. Porque a verdadeira adoração, ela reflete, ela vivencia, ela experimenta a própria obra da cruz de Cristo. Na verdadeira adoração, a revelação de Deus na história, ela se repete na vida do próprio ser humano que se coloca como um adorador. É por isso que Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o salmo anterior, o Salmo 50, trata exatamente disso. A conexão com Romanos 12, 1 e 2, o culto racional, a consagração de corpo e alma a Deus, a renovação por meio da metamorfose, a metamorfose por meio da renovação da mente, né? A transformação do ser humano por meio da renovação da mente, a metamorfose por meio da renovação da mente. Lembrando que recentemente lancei um livro em coautoria com o pastor Marco Silva. O nome do livro é A Renovação da Mente, né? Tem tudo a ver com isso, com a perfeita adoração. Vou deixar o link para o site da editora AD Santos aqui, de venda do livro, também na descrição. Pode ser que complemente aí, né? Ajude você aí a complementar um pouco a compreensão do que é essa vida totalmente transformada que leva à identidade e à autoridade espiritual. Esse é o tema do livro, né? Claro que aqueles rituais da antiga aliança, Davi não os deixa simplesmente de lado, mas Davi diz que os próprios sacrifícios só fazem sentido se eles forem precedidos por essa vida de quebrantamento. Claro que Davi aqui tem em vista as palavras de Samuel a Saul: obediência quero e não holocaustos, né? Claro que se o Salmo 51 foi escrito por Davi, o Salmo 50 possivelmente tenha sido escrito depois, né? Então, embora eles estejam organizados aí na nossa Bíblia de forma sequencial, cronologicamente, o Salmo 51 viria antes do Salmo 50.
Mas a temática do Salmo 50 é exatamente a mesma temática que nós encontramos nessa porção final, dos versos 14 a 19 do Salmo 51. Não tem como pretender apresentar uma verdadeira e uma perfeita adoração a Deus sem antes passarmos por esse quebrantamento, por esse verdadeiro e genuíno arrependimento espiritual, por esse verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Por essa transformação espiritual, por essa transformação que é uma transformação que passa pela mente e pelo corpo, consagração do corpo, renovação da mente. É isso que opera a transformação do ser humano de pecador a redimido, de carnal a espiritual. É assim que se dá esse processo. E isso é muito bem ilustrado aqui nessa efusão de sentimentos e de emoções, porque também temos isso, né, de Davi aqui no Salmo 51. Essa efusão de sentimentos e emoções se dá na vida, no dia a dia, no quebrantamento, mediante muita lágrima, muitas lágrimas. É derramando lágrimas que o ser humano chega nessa condição. Então, aquele ditado do mundo, né, de que homem não chora, esse ditado, ele não faz sentido à luz das Escrituras. Porque o verdadeiro homem, o homem segundo o coração de Deus, para usar uma expressão aplicada a Davi, é aquele homem que chora diante da presença de Deus, ao menos, né? Pode até ser que publicamente ele se segure, mas não tem necessidade. É aquele homem que chora na presença de Deus e que chora continuamente, eu diria, na presença de Deus, porque está continuamente confrontando a sua vida, confrontando as suas misérias para ser transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus. Bom, desculpa. Bom, esse é o estudo sobre o Salmo 51. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo e de deixar também o seu comentário. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.